Bom, a gente hoje usa muito essa expressão, né? Fake news, assim, ela inclusive se popularizou, mas fake news essencialmente é uma notícia considerada falsa. Ela não é o que as pessoas tratam como fake news qualquer coisa, qualquer inverdade, mas não necessariamente uma não verdade é uma fake news, né? Fake news essencialmente é uma notícia falsa. As fake news, elas são um produto da cybercultura, né, dessa época que a gente está vivendo, por conta da velocidade da disseminação das informações. O professor Nelson Traquina, que tem livros da teoria do jornalismo escritos, ele diz que as notícias falsas, elas não são uma coisa nova, né? Elas sempre aconteceram desde a fundação do jornalismo. Então, no início, por exemplo, havia o jornalismo que eles chamavam de publicismo, né? Em que alguns publicistas iam para as ruas para contar histórias relacionadas aos seus políticos favoritos. E aí os jornalistas reproduziam essas histórias contadas pelos publicistas e que muitas vezes não eram verdades, né? Então eram fake news. Jornal televisivo, porque meus pais assistem RJTV de manhã, à tarde, de noite, Jornal Nacional, mas o meu pessoal é mais na internet. É site, é Globo.com, BBC mesmo. Eu também faço isso, é muito mais pela internet mesmo. O jornal, eu só acompanho, notícias do Rio mesmo, que é aquela hora que você tá almoçando e vê o jornal. Eu sempre tento olhar bastante artigo, obviamente em relação a assuntos da minha área. Agora, assuntos gerais, assim, índice de criminalidade, algo assim do tipo, normalmente eu me baseio bem no jornal mesmo. Não sei se é uma fonte confiável, né, mas Jornal Nacional... um dos exemplos, eu procuro assistir bastante para ver a situação do país em relação à economia, essas questões assim do tipo. Sim, é tudo relacionado à política, eu não sei se eu posso falar sobre isso, mas... Pode. Como é que eu posso dizer? Aqueles discursos, né, que os bolsonaristas têm contra os petistas, né? Que os petistas eles vão instaurar uma ditadura, eles quem vão instaurar a Ursal no Brasil, e passa-se isso para você, ou que os gays vão dominar o mundo, alguma coisa assim do tipo, e você olha e você às vezes você tem vontade de rir, porque assim, é um absurdo, entendeu? Por isso que eu acho que eu nunca caí, porque às vezes eu acho que a fake news às vezes ela é tão absurda. Também, já vi, é muito mais o Facebook mesmo, né? Que as pessoas compartilham demais isso, sem nem ao menos abrir a matéria com o título tendencioso. E é mais política mesmo, matérias políticas, assim, falando que tal candidato fez e aconteceu e, não é nada disso, sabe? Então, por exemplo, a gente vê notícias falsas circulando acerca da liberação de certos remédios ou alimentos, ou notícias falsas relacionadas a políticos, né? Me lembro de uma fake news da época das eleições, dizendo que a Manuela Dávila apoiava a comunidade LGBT, e aí produziram um material como se fosse ela de fato, mas na verdade não era. Ela é uma estratégia de algumas campanhas, principalmente para falar em verdades ou mentiras a favor ou contra alguém. Então ela de fato se tornou uma estratégia em decorrência de um fenômeno ético, em primeiro lugar, e também pelo fato de que as redes sociais permitem isso. E que boa parte dos cidadãos elas não verificam de forma adequada a veracidade dessas informações. E aí, de uma maneira inadequada e antiética, algumas campanhas fazem isso. Acho que a eleição é um período muito curto, ou seja, uma disputa muito intensa durante muito pouco tempo, onde todas as ferramentas que você possa se beneficiar ou prejudicar alguém ganham força. E o anonimato que as redes permitem e a dificuldade de identificar de onde vem essa informação são os fenômenos que trouxeram, as características, melhor dizendo, que trouxeram a esse tipo de processo. Então elas se tornaram de fato um fenômeno, antes de tudo, social, mas que se encaixa perfeitamente à realidade e à necessidade das eleições, que é combater o seu inimigo ou fortalecer o seu posicionamento. Então ela cai muito bem no período eleitoral porque ali a disputa e o tempo de disputa é muito curto e aí ela se torna uma alternativa. Eu me lembro perfeitamente na eleição do ano passado, enquanto o atual presidente Bolsonaro, ainda em campanha, alguém imitando a voz dele, gritando com o filho dele, xingando horrores, e boa parte das pessoas reproduziram aquilo, achando que era verdade, mas não, aquilo era uma mentira, entendeu? Então,
acaba passando primeiro pela predisposição em querer aceitar aquilo, e aí isso aumenta fortemente a possibilidade de repassar e até mesmo acreditar na fake news. E claro que isso tinha uma intenção muito clara, que é prejudicar alguém ou favorecer alguém. Sim, acontece, meus pais compartilharam, né, a foto de um homem dizendo que ele tinha estuprado criança, fez, aconteceu, blá blá blá, e passou, né, tipo, vi e já tinha falado para meus pais, cara, para com isso, de ficar compartilhando foto dos outros, que você não sabe quem é. E depois passou no RJ, que foi em Cabo Frio, que tipo assim, uma galera juntou em cima do carro do cara, da mulher, eles tentando tipo virar o carro, e o cara era inocente. Ele nunca fez nada na vida. E tipo, e o pessoal lá da cidade dele querendo bater nele, matar nele por conta de mensagem compartilhada em WhatsApp. Sabe, tipo assim, que eu lembro que é o mais impactante, que tipo, eu vi, aí apareceu na televisão, e quando eu fui falar isso com meus pais, eles já não lembravam. Porque é um hábito tão corriqueiro de ficar. Sim, de ficar compartilhando, que eles mesmos não lembravam. De que eles tinham ajudado, fomentado a acontecer a violência que aconteceu lá em Cabo. É o que a gente chama de receptividade, né? Os estudos da recepção, de como as pessoas veem a comunicação e como elas estão predispostas a ver isso, acho que é mais claro a recepção e a predisposição delas em aceitar uma informação que é falsa. Só que o pior problema da fake news é que quem recebe essa notícia não tem muitas vezes o discernimento de entender que esse material foi produzido para produzir uma verdade, né? Por isso até se chama de pós-verdade, que vivemos uma era da pós-verdade. Ele foi produzido com o intuito, influenciar um grupo de eleitores para que eles acreditassem que Emanuela era X, Y ou Z, né? Na verdade, o fenômeno começa na pós-verdade, onde as pessoas elas param de se preocupar com a veracidade dos fatos e buscam a se guiar pelo afeto que a notícia causa. Ou seja, se eu já tenho um afeto por determinado político mesmo, eu já tendo a aceitar que aquela notícia é verdadeira ou não. Então, a suscetibilidade é justamente essa, já que a gente é guiado agora pelos eventos afetivos e não pela veracidade dos fatos, a gente torna-se manipulável. Acho que isso tem que ser evitado e criar uma lei diretamente proporcional a esse processo. Tanto é que já há uma lei, né? Foi criado de uma maneira muito rápida. A velocidade da internet vai fazendo com que a lei tenha que mudar a cada momento, mas ela não pode ser tolerada. No entanto, é muito difícil da justiça eleitoral, ou até mesmo a justiça comum, no caso da eleição, a justiça eleitoral, julgar isso de uma maneira perfeita, porque você não sabe de onde vem. Muitas vezes são robôs que estão na Rússia e você não tem a menor ideia de onde é isso. O candidato, o político contrata isso, não tem nenhum acordo, é um acordo feito via internet, como é que você vai provar esse processo? No entanto, os mecanismos sofisticados que a cada dia a Polícia Federal e a Justiça vêm buscando fazer isso, tem que tentar. Dessa questão de as pessoas se preocuparem a procurar de onde vem aquilo, de procurar a fonte daquilo que está, sabe, a veracidade daquilo que elas estão vendo. Só que é muito mais prático, né, eu continuar compartilhando e se der besteira, eu falo assim, não, foi fulano que me mandou. Eu só compartilhei. Mas para isso sabe? tudo tem que ser uma cultura, né? Exatamente. Tipo, de pesquisa e de interesse também da pessoa, de saber, de ter uma informação um pouquinho mais difícil, mas assim, verdadeira. E as pessoas não têm isso hoje em dia. Isso. A tecnologia, ela permitiu que qualquer pessoa produzisse um material que seja considerado uma notícia falsa hoje, né? A partir do momento em que a gente tem uma série de produtores de conteúdo que somos todos nós, qualquer um pode criar e produzir uma notícia. Então, por isso o jornalismo é tão importante, porque é ele que dá credibilidade para o que é apurado, o que é disseminado por aí, né? E por isso também uma série de empresas de comunicação tem investido na checagem de fatos. Então o G1, por exemplo, tem o fato ou fake,
o Aos Fatos faz checagem de fatos, né? A agência pública e e uma série de outros grupos têm investido no jornalismo de checagem, que é uma premissa básica do jornalismo que a gente sempre fez, mas que com a disseminação, com a velocidade da disseminação das notícias falsas, se tornou cada vez mais necessário a gente de alguma forma checar rapidamente e mostrar, olha, isso não é verdade. Por exemplo, na questão norte-americana de 2016, foi uma questão muito séria. Muito difícil provar, entendeu? A relação do Facebook, da Cambridge Analytica, que era uma empresa envolvida, você tem ali grandes boatos, mas nenhuma prova concreta, justamente porque é muito líquido toda essa situação que é criada nas campanhas na internet. O contrato não está estabelecido, o dinheiro não vem de uma fonte fechada. Porém, o desafio é a cada momento você criar formas para você fazer isso, mas hoje é muito complicado. O problema não é a lei, o problema é a fiscalização de fazer com que essa lei se cumpra. Essa lei já existe, é muito clara, entendeu? Ela se estabelece diante de um critério que é informação errada para denegrir ou favorecer imagem eleitoral. Isso é propaganda enganosa, isso está já na lei da lei de maneira geral. O que acontece é o veículo onde isso ocorre. E o veículo da internet, através das redes sociais, é muito difícil você fiscalizar como isso acontece. Portanto, o problema não está em criar a lei, sim em fiscalizar e ver como ocorrem os problemas. Nossa, isso acho que se transforma em fake news quando você pega só o que te interessa daquela notícia e transforma numa coisa que seria popular. Acho que tem tipos, né? Tem uma notícia falsa que, em sua essência, é falsa desde o início. Ela tem um intuito de prejudicar. Elas estão repassando pelo extraordinário da coisa, né? Às vezes é uma aberração tão grande que você repassa, né? Não nós, mas uma outra pessoa pode estar tentada a repassar. Só que se ela for observar, dificilmente um veículo com credibilidade vai produzir um conteúdo como esse, né? E de Facebook são muitos desses sites que eles ganham por propaganda. Sim. Você abre, é só spam, muita propaganda. E é aquilo, eles colocam, cantor tal foi visto com uma mulher no colo. Aí quando vai abrir a mãe dele, pra ganhar dinheiro em cima das visualizações das propagandas. Tem muito. Acho que os veículos, eles têm investido, né, em capacitar seus profissionais ainda mais para que acelerem a velocidade de checagem. Não é uma coisa fácil. Checagem já não é uma coisa fácil de fazer no jornalismo desde sempre. Com a velocidade com que a informação é disseminada hoje, os profissionais que trabalham na checagem precisam ser muito rápidos e precisam ter profundo conhecimento, muitas vezes até da própria internet em si, né? Do seu funcionamento, de onde vai pesquisar. As empresas têm investido em capacitar os profissionais, em segundo, em talvez fortalecer suas marcas, né? Então, quando eles criam essa fato ou fake, quando criam as suas áreas de checagem, elas estão mostrando para o público, olha, a gente está checando, né? Já que vocês estão falando tanto em fake news, a gente vai checar para vocês. E as redes sociais, elas têm esse poder, né, de disseminar o conteúdo fake news de uma forma super rápida, então viraliza muito rápido. Muitas vezes o compartilhamento, ele tem até um intuito positivo, a pessoa quer dividir uma coisa que ela considerou extraordinária, incrível, né? Talvez até um pouco do valor notícia aí, né? Ela entende que aquilo tem um valor notícia. No entanto, ela não observou a fonte de onde está vindo isso. É de um site conhecido como o Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Agência Pública, G1. Sempre vou lá no Google, será que isso é verdade? Aí eu verifico tipo, os primeiros anúncios, sabe, as primeiras pesquisas, e vejo se isso tipo, é realmente o que está acontecendo. Eu penso assim, que muitos de nós ficamos tentados a compartilhar, mas que a gente tem uma obrigação de checar antes de compartilhar. Uma pessoa que não conhece tanto os recursos tecnológicos de hoje, ela acha que é verdade. E aí sai disseminando. A forma de identificar as fake news é justamente observar esse grau de sensacionalismo que ela tem, né? Observar a origem dessa notícia, assim, é um veículo de credibilidade? Você consegue encontrar a notícia matriz, né? Assim, se você receber uma imagem, pesquisa no web se você encontra a notícia inteira, né? E não só aquela imagem que você recebeu. E por último, acho que controle o seu impulso de compartilhar antes de ter minimamente uma noção de que é verdade ou não. Especialmente com essas notícias
alarmantes, né? Assim, de, sei lá, epidemias e faltas de vacina ou questões relacionadas a eleições, a política, enfim. Acho que é um assunto muito interessante e que provavelmente ele vai requerer de nós cada vez mais estudos, né, e capacitação. Acho que o mercado para os jornalistas nesse sentido ele cresce porque apesar dele estar passando por uma crise, né, apesar do mercado para jornalistas estar passando por uma crise, não é todo mundo que sabe checar, assim, o jornalista sabe checar de verdade.